Olá, olá pessoal, bom dia. Aqui é para auxiliar vocês nas atividades da semana 3 do PET volume 3. Olha só, estudar o sinal da função quadrática é identificar os intervalos em que uma função quadrática é positiva ou negativa. E para isso é preciso conhecer suas raízes e a concavidade da parábola. E em seguida descobrir o valor de x para que a função f de x seja maior do que zero, para quando ela for igual a zero e para quando ela for menor do que zero. E para estudar o sinal, precisa observar o discriminante delta, como nos casos anteriores. Quem é que lembra? Então, vamos lá aos exemplos. Olha só, foi dada a função, tá? F de x, mas eu já coloquei igualando a zero para encontrar o valor das raízes. Eu não vou fazer o cálculo das raízes para não ficar muito extenso e cansativo. Já vou colocar direto o valor de delta e o valor das raízes quando tiver, tá bom? Então, se você for olhar aqui, ó, aqui é positivo, significa que a parábola vai estar voltada para cima. Quando calculei, eu descobri que o delta é negativo. E quando o delta é negativo, vocês lembram? É porque não existe solução para o conjunto dos números reais. Quer dizer, a função não é negativa e nem nula, mas apenas positiva. E aqui está, tá? O estudo dos sinais. Ó. Quando o y, o y é a mesma coisa de f de x, tá? Que é a função. Quando a função é maior do que zero, para todo x pertencente aos reais, tá? Quando a função é igual a zero, quer dizer, quando a função é nula, não existe valor para x quando ela for nula. Ela só seria nula se tocasse, tá? Se tivesse um pontinho no eixo do x. E quando a função é menor do que zero, quer dizer, quando a função é negativa, também não existe valor para x, tá? Agora vamos a B. Olha só aqui, ó. Se você olhar de cara, o A é negativo, significa que a parábola vai ser voltada para baixo. Ao fazer o cálculo, eu descobri que o delta é negativo. Então, não existem soluções para o conjunto dos números reais. Significa que a parábola não vai tocar no eixo do x. Ela vai estar abaixo do eixo do x por ser negativo, tá? Então, a função nunca será positiva e nem nula, tá? Apenas negativa. Então, fazendo o estudo do sinal, quando o y é positivo, quer dizer, quando a função é positiva, que ela é maior do que zero, que é a mesma coisa, não existe valor para x. Quando a função for nula, quando ela for igual a zero, também não existe valor para x. E quando a função for menor do que zero, quer dizer, for negativa, ó, para todo x pertencente aos reais, ok? Olha aí a letra C, tá? Vamos logo observar aqui, ó, como o A é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Calculou o delta, deu positivo, vamos ter duas soluções diferentes, que é o menos 1 e o 4. Coloca aqui no eixo do x, não temos necessidade de usar o eixo do y, por isso que não usamos o eixo do y quando vamos fazer o estudo do sinal da função quadrática, tá? Porque só usamos o eixo do x. Aqui reparem, ó. Aqui está, tá o eixo, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, tá? Repare que entre menos 1 e 4, tá? O x é negativo, tá? E quando que é positivo, ó, quando o x for menor do que menos 1 e quando o x for maior do que 4. Agora vamos ao estudo do sinal. Quando que f de x ou y, tá? É a mesma coisa, f de x ou y, tá? É a mesma coisa que função. Quando que a função é maior do que zero, quer dizer, positiva. Quando que ela é positiva? Olha só, para x menor do que menos 1 ou para x maior do que 4. E quando que a função é nula, quer dizer, vale zero? Quando está no eixo do x, né? Quando está no eixo do x, é quando o x vale menos 1 ou quando o x
vale 4, tá? Ou para x é igual a menos 1, ou para x é igual a 4. E quando que a função é menor do que zero, quer dizer, negativa. Quando que ela é negativa? Ó. Quando? Quando x for menor que menos 1 e maior do que 4. Tá vendo? Olha a letra D. Aqui, ó, como o A é negativo, significa que a parábola vai ser voltada para baixo, né? Ao você calcular, eu descobri que o delta é positivo, significa que vamos ter duas soluções diferentes, que é o menos 2 e o 2, tá? Vem aqui no eixo, constrói o eixo do x, coloca o menos 2 e o 2. Como ela aqui é negativo, vai ser voltada para baixo. Reparem, aqui ó, é o eixo, acima é positivo, abaixo é negativo. Então, repare bem, quando que o x, quer dizer, a função f de x, tá? Ou y, que é a mesma coisa, quando a função é maior do que zero, quer dizer, quando que ela é positiva. Olha só, ela é positiva aqui, ó. Ela está positiva entre, o x está entre o menos 2 e o 2, tá vendo? Então, ela é positiva quando? Quando o x for menor que menos 2 e maior do que 4, ó. Aqui. E quando que a função é nula, quer dizer, quando que ela é igual a zero? É quando ela toca o eixo do x. Ela é aqui, ó, no menos 2 e no 2. Quando x for igual a menos 2 e para x é igual a 2. E quando que a função é menor que zero, quer dizer, quando que ela é negativa? Olha só, ela é negativa quando x for menor que menos 2 e for maior do que 2, tá? Só isso. Olha só que o A aqui é positivo, significa que a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Ao calcular, eu descobri que o delta vale zero. Quando o delta vale zero, temos duas soluções iguais, tá? Duas soluções iguais, quer dizer que x1 é igual a x2, tá? Todos dois valem menos 1. Olha só, você vê aqui, ó, como tem apenas, são duas soluções iguaizinhas, vou colocar apenas o menos 1 aqui no meizinho, e você vem, tá? E faz a parábola. Agora, vamos fazer o estudo do sinal. Quando que a função é maior do que zero, quer dizer, quando a função é positiva, reparem, positiva, ó, ela é positiva para x diferente de menos 1, tá? Quer dizer, o x só não pode ser menos 1, ele pode ser maior ou menor, ele não pode ser menos 1. Então, quando x for diferente de menos 1. E quando que a função é nula, quer dizer, quando que a função é igual a zero, é quando ela toca no eixo. Quando ela toca no eixo, é quando ela vale, quando x é igual a menos 1. E quando que ela é negativa, quer dizer, menor do que zero? Nunca, ela nunca é, ela que nunca é negativa, tá? Então, vamos falar que não existe x pertencente ao conjunto dos números reais, só isso. A F e a última, aqui reparem como o A é negativo, a concavidade da parábola voltada para baixo, tá? O delta, de novo, vale zero, então vamos ter duas soluções iguaizinhas. Deu menos 1, então vou colocar o menos 1 bem aqui no centro. E você vem e traça a parábola. Reparem, como está abaixo, vai ser tudo negativo. Reparem que ela aqui já nunca é positiva, tá? Então, fazendo o estudo dos sinais, quando que a função é maior do que zero? Quer dizer, quando que y ou f de x é maior do que zero? Nunca, né? Porque ela nunca é positiva. Então, vou falar que não existe x pertencente ao conjunto dos números reais. E quando que f de x é igual a zero? Quer dizer, quando que ela é nula? Quando ela toca o eixo do x, né? Ela é nula só aqui, no menos 1. Quando x é igual a menos 1. Só isso. E quando que essa função é menor do que zero? O que é? Quando ela é negativa, né? Quando que ela é negativa? Quando ela for diferente de menos 1, tá? Ela não vai ser nunca menos 1. Ela pode ser maior ou menor.
Só não pode ser igual a menos 1. Então, só quando x for diferente de menos 1. Só isso. Espero ter ajudado e bons estudos!